27 de junho de 2024, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se bem acolhidos. Mais um dia juntos refletindo a palavra de Deus, que nos ajuda a sermos pessoas melhores, pessoas segundo o coração de Deus, dia após dia. E eu gostaria de contar com a ajuda, o auxílio de vocês para promovermos juntos esses materiais de evangelização. Então, se você acompanha esses materiais, não deixe de passar por eles sem curtir, sem compartilhar. Então curta se você estiver no Facebook, no Instagram, também se você estiver no YouTube, dê um joinha, compartilhe para mais pessoas, para que a evangelização por meio deste canal, desses canais, dessas mídias possa crescer mais e mais. Meus queridos, nós vamos acompanhar nesta quinta-feira a leitura do segundo livro dos Reis, o capítulo 24, versículos do 8 ao 17. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós acompanhamos um texto muito bonito, ao mesmo tempo muito triste, Nós dizemos bonito porque nós vemos que a palavra de Deus, ela se honra a si mesma, ela se cumpre, E nós dizemos triste porque o povo de Deus, o povo de Judá, acabou padecendo um grande sofrimento, que foi o exílio. Para nós entendermos, nós estamos acompanhando desde a segunda-feira, o texto que foi omitido, mas eu na terça-feira relembrei, a história da destruição dos reinos, dos 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Lembrando um pouquinho,
né? Se você não ouviu, quiser ouvir, vai lá desde a terça-feira e escute as reflexões para você entender a sequência da história do antigo povo. Deus chamou um povo lá em Abraão. Em Abraão, ele começou a tecer o seu povo. Depois de Abraão veio Isaac. Depois de Isaac veio Jacó, que também é chamado de Israel. Jacó, na pessoa dos seus 12 filhos, ele constituiu um povo que é o povo esperado e escolhido de Deus. Então o povo de Deus, o povo de Jacó ou de Israel, tanto faz, ele lá nas suas primícias foi constituído pelas 12 tribos. Depois esse povo vai se tornar um reino unificado, como Deus sonhou. Meus queridos, a divisão não vem de Deus. Isso a gente tem que levar no coração e a certeza disso, né? Tem outras denominações religiosas que justificam a divisão, o apartar-se da Igreja Católica, como uma elevação espiritual. Nós estamos mais próximos de Deus, eles ficaram lá para trás. Não, Deus não agiria dessa maneira. A divisão nunca vem de Deus, nunca. Então Deus constitui essas 12 tribos formando um único reino, o reino de Israel. Só que vai passar o tempo e esse reino vai se dividir. 10 tribos ficam para o norte, chamadas tribos do norte ou tribos de Israel, permaneceram com o mesmo nome. E 2 ficam para o sul. Elas vão ser chamadas tribos ou reino de Judá, porque uma das 2 tribos era Judá. Então, reino de Israel, 10 tribos. Reino de Judá, 2 tribos. O que acontece? Nós ouvimos, a leitura foi omitida na segunda-feira. O reino do norte ele vai ser invadido por um império pagão que se chama Assíria. Isso aconteceu no ano de 700 e poucos antes de Cristo, século 8º antes de Cristo. A Síria é um império muito forte, queria dominar mais territórios, invadiu o reino do norte, destruiu tudo, levou para o exílio, levou várias pessoas para os seus territórios para serem escravas. Destruiu tudo, o reino do norte foi totalmente destruído, eliminado. Esse mesmo império, a Síria, e aí nós vamos na leitura da terça-feira, eles ameaçaram invadir também o território do Reino do Sul. Só que o Reino do Sul tinha um rei que, temendo a Deus, ele confiou a Deus essa situação, e Deus não permitiu. Então o Reino do Sul sobreviveu. A Assíria, esse império poderoso, voltou para casa e tudo permaneceu bem. Só que, minha gente, o Reino do Sul, que foi o que sobreviveu, também entrou na infidelidade de Deus. Começaram a adorar deuses falsos, mesma coisa que o Reino do Norte tinha feito, e causou a destruição. O que vai acontecer? Só que agora passaram-se alguns séculos. Agora nós estamos no ano 597. Né? Lá, o Reino do Norte era o ano 701, quando a Assíria quer invadir Judá e Deus não permite. 701. Passaram alguns séculos, agora estamos no ano 597, ou seja, século VI antes de Cristo. Passaram 2 séculos, né? Agora estamos no século VI antes de Cristo. E Judá, o reino de Judá, que foi o que sobrou, entrou na infidelidade com Deus. Começou a se desviar da lei de Deus, sabe aquelas coisas que a gente sabe que não vai acabar bem? Pois é. Agora, nesse século VI, não é mais a Assíria, que é um império pagão poderoso que está em volta. Mas agora sim surgiu um outro império que se tornou poderoso, que se chama Babilônia. A Babilônia vai invadir o reino de Judá. Jerusalém era a capital do reino de Judá. E aí foi o texto que nós ouvimos hoje. Quando a Babilônia, cujo rei ou imperador era Nabucodonosor, quando a Babilônia invade, o rei que reinava na época em Judá se chamava Joaquim. Olha só, se chamava Joaquim. E a Babilônia invade, né? Joaquim foi um rei que se tornou infiel, infelizmente. A Babilônia invade Jerusalém. A primeira coisa que eles fazem
entrar no templo de Jerusalém e roubar todos os objetos de ouro e preciosos, objetos preciosos que lá em Salomão, muito tempo antes, Salomão tinha colocado no templo. Então, eles roubam todas as joias e todos os objetos preciosos do templo e destroem tudo. Além do templo, destroem, devastam toda a cidade. E eles levam os príncipes, os nobres, os ricos para o exílio na Babilônia. Olha só, os ricos, os nobres, aqueles que promoveram a corrupção, foram os primeiros a serem levados exilados e se tornarem escravos. O rei Joaquim foi o primeiro a ser levado. Quem foram os que foram deixados pelo Império Babilônico? Que depois também vão ser levados numa segunda deportação, né? Os pobres. Os pobres foram deixados. Os nobres, os príncipes, o rei, a família do real, todos esses foram levados para ser escravos numa primeira deportação. Que é o que nós acompanhamos hoje. Meus queridos, o que a gente pode pegar desse texto para a nossa vida? Né? Esse texto pode parecer apresentar um conteúdo aridamente histórico, por não ter muito o que dizer no plano da fé, a não ser talvez para fornecer um exemplo do pecado e um exemplo do castigo consequente do pecado. Nabucodonosor deporta o rei que se chamava Jeconias e substitui-o por um homem da sua confiança, um outro príncipe da casa de Davi, que se chamava Matanias. Então, o rei babilônico, Nabucodonosor, ele destitui o rei de Judá e coloca outro no lugar da sua confiança, como nós ouvimos. Meus queridos, a história que nos é apresentada não é uma simples narrativa, mas é um ensinamento. Mesmo as vicissitudes mais dolorosas, mesmo os acontecimentos mais obscuros da nossa vida, eles ganham sentido se forem lidos à luz da palavra de Deus e se são acolhidos com confiança e obediência. Aí eles entram a fazer parte de um desígnio de salvação. Nada é neutral na nossa vida, nada é à toa. Nada, nem mesmo os acontecimentos trágicos. Nada é à toa. Esse povo de Judá tinha tudo para prosperar em Deus. Tinha um exemplo do reino irmão, Israel, que foi destruído há 2 séculos pela Síria. Mas mesmo tendo o exemplo, não seguiram. Meus queridos, nós vemos isso na nossa sociedade hoje. O mundo de hoje conhece esses exemplos bíblicos. As pessoas do mundo de hoje conhecem os grandes exemplos de destruição, de degradação daqueles que se afastam de Deus. Mas mesmo assim as pessoas deliberadamente continuam e prosperam na maldade e em afrontar a vontade de Deus que se manifesta pelas palavras da igreja. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Se nós compararmos o mundo de hoje com essa perícope bíblica que nós ouvimos hoje, qual a conclusão que nós chegamos? De que a conta virá. Meus queridos, a conta virá. Ela vai vir, não tem jeito, ninguém vai escapar. E como nós estamos nos posicionando diante de tudo isso? Hoje, colocando na nossa vida, quantos barulhos, quantas coisas, quantas afrontas a Deus, de que lado nós estamos? Eu falava ontem da questão do aborto, e não vou repetir sobre isso, mas tem gente que vive a religião perfeitamente e apoia o aborto, né? A conta virá. Por quê? Porque mesmo na nossa pequenez, na nossa
enquanto indivíduo, porque enquanto indivíduo nós somos pequenos perto dessa nação. Mas mesmo na pequenez da nossa individualidade, nós fazemos a diferença. Nós fazemos ou podemos fazer a diferença. E quando nós não fazemos a diferença que nós podíamos fazer, nós geramos uma conta que haverá de ser prestada a Deus. Essa que é a questão. Em tudo. Nós vemos agora que foi aprovado, e está um rebuliço, um comentário, a questão da maconha, a porção que pode ser consumida sem que seja considerada uma infração. Não vamos entrar na análise social disso. A questão é, minha gente, eu quero levar vocês a refletirem. A questão é: o que Deus pensa disso? Se Jesus estivesse a caminhar em terras de Santa Cruz, em solo brasileiro, se Jesus pudesse entrar adentro das paredes do Supremo Tribunal Federal, qual seria o voto de Jesus sobre o aborto, sobre essa questão da maconha? Qual seria o voto de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a questão e tantas outras questões sociais que nós vemos sendo promovidas em detrimento da vontade de Deus? A questão da linguagem neutra, a questão da ideologia de gênero. Qual seria o voto de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram? Lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo, se ele estivesse a caminhar aqui junto de nós, em nossa terra ainda, ele poderia entrar naquelas paredes do Supremo Tribunal Federal e votar. Qual seria a sua posição, seu posicionamento? Qual seria o seu voto? Qual seria a sua expressão diante de tudo isso que está acontecendo hoje? E eu vou dizer a você, o que você pensar, o voto de Jesus seria esse. É o voto que nós devemos dar. É isso, porque a conta virá. Minha gente, quem brinca com Deus se dá mal. E não é uma questão de moralismo ou de amedrontamento exegético espiritual, é uma questão de comprovação. Você pode ler o texto bíblico inteiro, e você vai perceber que ninguém que brincou com Deus se deu mal. E você vai perceber que o projeto de Deus na sua totalidade, ele nunca vai ser destituído, ele nunca vai ser obscurecido, ele nunca vai ser terminado, acabado ou extirpado. Ninguém vence a Deus. Essas aberrações dos dias de hoje, todas elas serão colocadas em juízo e Deus vai, no fim de tudo, mostrar o seu supremo poder. E quanto mais longe do que Deus pensa, do que Deus é, do que Deus quer, mais sofrimento nós teremos. Por isso, meus queridos, hoje, nós que estamos ouvindo essa palavra de hoje, nós precisamos fazer uma adesão à palavra, à verdade, à vontade de Deus. E quando eu falo fazer adesão, minha gente, não estou falando de nós nos tornarmos proselitistas religiosos, fundamentalistas religiosos, ou até pessoas alienadas, ou até pessoas, vamos dizer assim, pessoas preconceituosas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter a clareza das coisas na nossa cabeça, mesmo que ao nosso redor as coisas não são como devem ser, porque nem tudo depende de nós. Eu olho na minha vida como é difícil, como é lento o nosso progresso espiritual, pelo menos o meu, a conversão, o progresso espiritual, o progresso humano. Não é verdade? Nós somos muito duros, de cabeça dura, nós somos muito lentos. Não é? Mas mesmo as coisas que não dependem de nós precisamos ter clareza do que Deus pensa. Então, é uma lição para nós hoje essa palavra. Uma lição. Parece um texto que, assim, a gente tem uma impressão no começo,
que desse texto a gente não extrai nada para a nossa vida, a gente percebe que o testemunho bíblico é um testemunho muito bonito para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Que Deus nos ajude na nossa vida de fé, na nossa caminhada. Que Deus nos ajude a escolhermos o que Ele escolheria em nossa vez, em nosso lugar. Isso não é simples. Isso não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nós mesmos não conseguimos escolher o que é de Deus quando nós cometemos pecado mortal, pecado grave. Porque nós sabemos que a nossa volta nem tudo depende de nós. Existem outras pessoas, existem outros pensamentos, existem outras forças que nos coagem, que às vezes nos atam. Nós sabemos que não é tão simples. Mas na mente, no coração, nas nossas convicções, a gente precisa ter clareza do que é a vontade de Deus. Que Deus nos ajude e nos dê o dom do discernimento. Meus queridos, a história do antigo povo que a gente tem acompanhado ao longo dessa semana, não sei se vocês perceberam, mas essa semana são textos totalmente difíceis, né? Eu procurei didaticamente fazer um acompanhamento histórico, todos os dias retomando o dia anterior, para que vocês pudessem entender. Espero que vocês entendam um pouquinho essa parte do reino de Israel que se divide. Já na divisão já não cumpre a vontade de Deus. Depois o reino do norte vai sendo infiel, vai ser destruído. O reino do sul vai continuar caminhando, mas vai também se tornar infiel, vai ser invadido também. Tudo isso nos ensine a ficar sempre perto de Jesus. Eu vou dizer uma coisa e com essa expressão eu quero concluir hoje essa reflexão. Não importa o quão frágil, debilitado, o quão indigno nós somos. Não importa. Porque isso a gente vai amadurecer. Deus vai dar um jeito na nossa fragilidade, na nossa pequenez e nas nossas enfim, nas nossas nuances da vida de santidade, de pecado. Deus vai dar um jeito no último suspiro. Não importa o quão frágil, o quão pequeno, o quão indigno nós temos sido diante de Deus. O que importa é nós estarmos próximo a Deus. Esteja do lado de Deus, sempre. Padre, mas eu sou muito pequeno. Padre, mas eu sou indigno. Padre, mas as situações não têm sido fáceis. Eu não tenho agido como Deus assim o quer. Não sei o que. Fica perto de Jesus. Fica perto, fica perto. Ele vai dando rumo a tudo na hora devida. Fica perto de Jesus. Fica perto. Esses dias, aqui minha paróquia está sendo quermesse, estava tendo quermesse, né? E eu atendi uma pessoa muito, muito brava, muito revoltada com a igreja, por diversas situações. E eu pensei até que essa pessoa, na incompreensão do que é Deus, do que espera Deus de nós, do porquê que a igreja toma algumas posturas, na incompreensão, eu pensei que essa pessoa ia se distanciar por completo. E na minha quermesse agora, fim de semana, eu vi a pessoa por aqui. Eu vi essa pessoa. E encheu meu coração de alegria. Encheu meu coração de alegria. Quando eu vi essa pessoa, eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Jesus, o vosso santo nome. Sabe por quê, minha gente? Mesmo nas nossas incompreensões, como eu acabei de dizer, nos nossos pecados, nas nossas revoltas, na nossa pequenez, na nossa indignidade, enfim, estar ao lado de Jesus é o que tem de melhor. O resto ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Agora, de tudo isso que nós refletimos, existem algumas coisas na vida que são essenciais. E nós não podemos declaradamente nos colocarmos contra Deus, sobretudo nas discussões sociais. Isso entristece o coração de Deus. Mesmo se você não consegue viver o ideal de Deus na sua vida, mas tome consciência disso. Eu não consigo, mas
Eu sei o que é a vontade de Deus. Não se coloque contra Deus. Não se coloque contra Deus. Esteja do lado de Jesus. Que Ele nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.